deveria investir e tal. O cara chegou e falou assim, olha, mas pera lá, se todo mundo virar investidor, você está vendo esses 200 e tantos operadores que estão aqui? Eu vou demitir todo mundo. Por quê? Porque todo mundo vai comprar e vai entesourar, né? Então, quem dá liquidez para o mercado é o especulador, né? O que é importante é que, para especular, saiba-se fazê-lo, né? Não adianta pensar que, porque meu pai tem um filho mais esperto do que o pai dos outros. Não vai dar certo, né? Pode até ser que você ganhe, mas uma hora você vai perder, né? Então, ok, especular não é crime, não é pecado especular, né? A questão que se coloca é que para especular é preciso conhecer o mercado, estar a par, né, das notícias, estar a par do que acontece, né? Porque não adianta falar, não, vou investir porque eu vi no jornal de grande circulação a matéria que saiu ontem. Cara, a matéria do jornal de grande circulação que saiu ontem já foi precificada no mercado aquela informação antes da publicação da matéria, né? Então, a questão não é o problema, digamos assim, não é o especular, é a forma como se especula, né? Ou o achar-se suficientemente informado para poder especular e não deter as informações necessárias para isso. Tá certo. Bom, professora Fernanda, agora é inevitável que eu passe a bola para você, né? O seu projeto é economia para investidores, então eu suponho que os especuladores não sejam muito contemplados na sua atuação, nos seus estudos. E aí eu acompanho o seu trabalho, o pessoal aqui do CERN também acompanha, e você solta constantemente boletins e tudo mais, com alguns índices, algumas informações sobre o mercado para esses investidores. Eu queria saber, assim, quais são as principais informações que você solta e que é bom um investidor começar a ficar de olho, né? O professor Josimar mencionou, o professor André mencionou a questão da Selic. Como é que isso, como é que a Selic, poderia dar mais detalhes de como ela interfere para um investidor que deseja entrar e operar, assim, começando bem na linha que você tem atuado com o seu projeto? Bom, Alan, é interessante ouvir tudo isso, né, que os professores colocaram, o professor Josimar, o professor André bem colocou, né, sobre essa realidade hoje, porque até então, até há pouco tempo atrás, a gente tinha um mercado que ele era um mercado com títulos, era um mercado seguro, era um mercado líquido, né, e um mercado rentável. Essa era a realidade que os investidores tinham. E agora a gente está numa nova realidade, especialmente influenciada pela taxa de juros. E o que eu busco trazer para esses investidores é porque agora eles estão buscando por maior rentabilidade. E, consequentemente, eles vão precisar tomar mais risco para isso, né? Então, assim, trazer essa noção, tá, do que é o mercado para eles e como que a economia, né, ela está influenciando. Então, por exemplo, a pessoa, ela primeiro ela tem que buscar buscar os seus objetivos. Qual que é o seu objetivo em investir? Antes de tudo. Tá? Então, ela tem um objetivo ali de 1 ano, ela tem um objetivo de 5 anos, ela tem um objetivo de 30 anos, né? Então, o que ela vai buscar para 30 anos? Eu vou buscar aquelas empresas que geram bons dividendos, porque lá na frente, ao invés de me preocupar com uma previdência ali do governo, né, eu vou ter ali a minha carteira de dividendos. Então, assim, os seus objetivos. E aí, outras questões, então, por exemplo, né, conhecer qual que é o ciclo econômico que a gente está. Né? Então, se a gente pega hoje um cenário que a gente tem os juros baixos, porém, nós temos hoje um câmbio depreciado. Né? A gente pegar aí um histórico do nosso câmbio, hoje nós temos, né, um real frente ao dólar depreciado. Então, eu tento mostrar para essas pessoas, por exemplo, aquelas empresas que são mais expostas ao mercado externo, por exemplo, né, que as suas receitas são em dólar. Então, será que um câmbio depreciado favorece essas empresas? Né? Um segundo ponto,
Hoje, o mercado, a gente, né, a economia passou por uma pandemia, nós estamos numa retomada. Então, quando sai, por exemplo, a gente está vendo dados ali de vendas no varejo. Essas vendas, elas retomaram, elas estão crescendo, né? Existem certos setores, como, por exemplo, um setor de serviços, hoje saiu sobre o dado de crescimento de serviço no Brasil, ontem saiu dados de vendas no varejo. Então, existem alguns setores que ainda não retomaram, né? Então, as pessoas entenderem como que está ali a economia, né, é interessante. Então, por exemplo, o setor de construção civil, ele está aquecido ou não? Tá? Por que, Alan? Porque isso são informações que as pessoas elas vão entrar e vão falar assim, bom, o setor de construção civil ele está mais aquecido, né? Então, assim, meu investimento ali, ou seja, meu risco, ela começa a avaliar o risco-retorno. Aí ela pode falar assim, mas eu quero um investimento mais de longo prazo, eu estou vendo que as aéreas, por exemplo, elas estão bem descontadas, mas eu quero pensar para daqui 1 ano, 2 anos. Será que esse mercado vai voltar? Né? Então, eu busco trazer essas informações econômicas, né, para a pessoa ali ver junto com os seus objetivos, o seu prazo, né, e investir. E claro, né, um cenário, por exemplo, de inflação. Muitos me perguntam isso. Mas será que os juros, o patamar que está hoje, se a economia começa, né, a aquecer, na própria ata do Copom, o comitê levantou bastante essa preocupação também no horizonte 2021, 2022, que é a inflação, e eu tentar trazer para eles, falar assim, olha, o investimento também numa renda fixa, né, como o professor Josimar colocou, ali numa debentures, por exemplo, existe investimentos atrelados à inflação, né? Então a pessoa, ela começar a pensar, bom, daqui 5 anos, que é o meu objetivo, vou colocar uma parte do meu investimento ali atrelado num ativo que está, enfim, atrelado a uma taxa de juros mais o IPCA, né? Então, assim, mostrar hoje todos esses dados econômicos e como, né, que a pessoa ela pode se organizar para investir, né, e sabendo aí ao longo do tempo como que, né, isso pode aí trazer um retorno para ela. Bacana. E eu devolvo ainda para você, professora Fernanda, que eu até você mencionou agora há pouco sobre a questão do Covid, né, que é exatamente um dos principais pilares da nossa conversa aqui. Desde que começou toda essa crise, a gente não estava muito acreditando, né, até antes do Carnaval, a nossa ficha não tinha caído sobre o que iria ser esse novo cenário, né? E hoje mesmo andando pela rua, né, fui ao hospital, e uma nova realidade completamente diferente. Todo mundo na Paulista de máscaras, o movimento caiu, você vê grandes empresas, grandes escritórios de advocacia, grandes lojas, grandes, assim, gigantes mesmo do comércio, muito reduzidos, né? E aí no comecinho aliás, no ano passado, ganhou a manchete o fato de que a Ibovespa tinha subido demais, que tinha estourado os pontos e tudo mais, e aquilo foi um frisson, e quem apoiava o governo na situação disse, olha que beleza e tal, isso aqui é uma grande prova que agora vai decolar, para fazer menção àquela capa conhecida do The Economist, né, que o Cristo voltou a ligar os motores, e aí do nada, no meio dessa pandemia, a gente tem uma notícia inversa, né, que a Bovespa tinha caído, a pontuação tinha caído vertiginosamente. Aí agora nós estamos, como você falou, vendo uma recuperação e tudo mais, a gente tem que olhar os índices. Eu vou também fazer essa pergunta para o professor Josimar, até quero que ele já pense em alguma coisa para colaborar nesse sentido. Existe de fato hoje no mercado, talvez possa isolar algum setor aí, um descolamento do que se entenda como uma recuperação financeira e uma recuperação econômica? O que você acha a respeito disso? Bom, antes assim da questão hoje, quando perguntar, a bolsa ela tá cara, ela não tá. Alan, se a gente pegar a bolsa dolarizada, tá? A gente vai ver que a bolsa está no mesmo patamar de 2017, tá? Então é um fato assim que até que ponto tá, enfim, tá nas máximas ou não, tá? Um segundo ponto, que até o professor André falou dessas questões das expectativas que o mercado já está precificando,
né? O mercado já sabe que esse ano, né, os resultados do terceiro tri, segundo tri, terceiro tri, a gente já sabe que não, enfim, já 2020 acabou. A bolsa ela está assim já precificando 2021, resultados de 2021, primeiro tri do ano que vem, tá? Um segundo ponto que eu vejo é que a gente passou por uma situação aí dos bancos centrais, principalmente das economias desenvolvidas, colocando dinheiro no mercado, ou seja, aumentando a liquidez, tá, de moeda na economia global. E esse dinheiro tem que ir para algum lugar, né? E um ponto interessante é que na Bolsa, principalmente aqui a Bolsa brasileira, mais de 60% ali do dinheiro negociado no dia é de investidor estrangeiro. Tá? A pessoa física hoje, ela está ali em torno de 14%, né? Depois vem as grandes instituições e o investidor estrangeiro, né? Então, o grosso ali da bolsa é o dinheiro de fora, né? E é nesse momento que a gente vê que no momento de crise, nesse momento de pânico que foi que a gente viu entre março e abril, né? Que acontece? O investidor estrangeiro ele vai tirar o dinheiro da onde tem mais risco, que é o Brasil, em comparação, por exemplo, à Bolsa Americana. A Bolsa, ela responde a essas questões voláteis, né? Essa volatilidade, a esse medo, ela responde muito rápido, tá? E aí, quando falam assim, mas a Bolsa não fala da realidade. Realmente, o índice Bovespa, eu não posso falar que ele é mesmo ali um termômetro da economia, Alan, porque assim, hoje no Brasil, por exemplo, a indústria automobilística, ela é uma das principais indústrias da nossa economia. E nós não temos uma empresa listada na Bolsa, né? Então, assim, até que ponto é essa realidade, né? A Bolsa de Valores, o termômetro. A Bolsa de Valores, ela pode ser ali um termômetro das expectativas dos agentes, né? Então, assim, o Brasil é um país, agora que a gente fala de política fiscal, que é o que está na pauta, né? É um país que daqui 6 meses, 1 ano, tem um risco maior, né? Então, isso a Bolsa ela vai medir, né? Ela vai e você vai conseguir sentir. Então, eu acho que a gente está numa realidade aí, hoje, a Bolsa está mostrando, né, enfim, acima dos 100 mil pontos do que ela está precificando o ano que vem, e também essa alta liquidez aí que tem no mundo. Bacana. Professor Josimar, Opa. Pode complementar alguma coisa em relação a isso? Olha, a pandemia, ela pegou... O mundo estava numa trajetória de meio de estagnação. O único local do mundo que estava indo relativamente bem era os Estados Unidos, estava crescendo 2%. A Europa estava estagnada. A China parecia que as turbinas estavam diminuindo o ritmo, mas crescendo a 6% ao ano. E essa pandemia mudou totalmente o cenário. Primeiramente, a Bolsa demorou para cair a ficha nos mercados. Você começou a ver o lockdown na China, todo mundo correndo atrás em janeiro, mas os mercados estavam indo bem. Ninguém parecia que era uma coisa localizada à China. A coisa começou a mudar de figura somente quando a Covid pegou a Itália de jeito. No Carnaval, eu lembro até hoje, estava no café da manhã, no Carnaval, quarta-feira de cinzas, e a Itália agora explodiu lá. Aí o Ocidente viu que o negócio é mais difícil, os mercados começaram a cair. Caiu a ficha dos mercados. Na minha visão, demorou muito para os mercados perceberem isso. Os sinais eram claros que ia acontecer. Nesse ponto, houve o pânico. Ninguém sabia, era mais ou menos como... me lembrou muito 2008, na crise financeira global, que a Bolsa de Nova York ia 10%. É interessante lembrar que a Bolsa começou a cair 5%. Eu lembro que eu falei até para os meus alunos, na época, falou, 5%, a Bolsa de Nova York ia 5%. Bom, até que não está tão ruim. Na época de 2008, que ia 10%, até mais. Tinha circuit breaker, né? Em Nova York, não aqui. E ainda está tranquilo. Mas quando veio a guerra entre Arábia Saudita e Rússia pelo preço do petróleo, aí desabou de vez. Aí começou a cair 10%, aí teve circuit breaker em Nova York, o pânico
foi geral, porque a demanda começou, o petróleo chegou a preço negativo. É uma coisa que ninguém ia imaginar. Tá ficando caro, não tinha mais lugar para estocar petróleo, porque para você desligar, fechar um poço de petróleo, é caro. E depois, para religá-lo também é caro. Então, eles estavam postergando desligar poço de petróleo, por exemplo. Mas via que a demanda caía, não tinha jeito. Aí começaram a cortar. Aí fizeram um acordo lá, porque não tinha como estocar petróleo. Então, só para dar uma dramaticidade da queda da atividade que houve no mundo. Tá? Então, foi às cegas. O mundo estava meio às cegas. E um problema que as autoridades econômicas não sabiam como lidar com isso. Sabiam como lidar com uma crise financeira, como 2008. Mas uma crise sanitária, o ministro da Fazenda teve que entender o que é epidemia, o que é isso, quantos leitos de UTI nós temos. O nosso tanque de guerra era um respirador. É uma coisa que a gente não pensava. Estava indo para uma guerra que não é armamento, tem que ter respirador, o soldado é enfermeiro, e assim por diante. Então, nessa queda toda, você teve um setor que descolou totalmente do resto da economia, o setor de tecnologia. Você vê as gigantes de tecnologia dos Estados Unidos, você pegar o índice Nasdaq, só foi um soluço a crise, e continuou subindo. A Apple já está quase perto de 2 trilhões de dólares. Está quase dobrando em pouco tempo. Parece uma coisa epidêmica. Então, e o resto da economia ficou muito para trás. Você está tendo dois mundos aí muito distantes, o mundo real e o mundo eletrônico, onde comércio eletrônico. A Zoom, nunca tinha ouvido falar de Zoom. De repente, é uma empresa que disparou no mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, você tem essa alocação de capital, saiu do mundo real, da economia real, física, vamos assim, e foi para as empresas gigantes de tecnologia, que é isso que o mundo está precisando, e também para as empresas de farmacêuticas. Tá? Quanto mais elas evoluíam na pesquisa da vacina, mais as ações subiam. Então, é uma forma de alocar recursos para aquilo lá, para investir. Dentro de todo mundo, o problema, o que a gente vê é o seguinte, que a economia real, onde a maioria das pessoas obtém renda, caiu menos do que se esperava, mas na grande maioria dos países a recuperação está sendo bem lenta. Tá? Está sendo bem lenta, e até nos Estados Unidos está decepcionando um pouco, porque eles não conseguiram controlar a epidemia como a Europa conseguiu. Isso está colocando, de uma certa forma, a Europa está numa posição melhor do que os Estados Unidos agora para a retomada. E dos países emergentes, a Ásia está melhor que a gente. Que a Ásia conseguiu, de forma mais eficiente, tirando a Índia, mas o Sudeste Asiático conseguiu estancar a epidemia de forma muito rápida e eficiente. Então, você vê na Tailândia, até um mistério, por que a Tailândia parece que não teve caso, não teve morte, ou teve muito pouco. Países relativamente pobres, como o Vietnã, mas tem um capital humano absurdo. Se você for ver o índice PISA do Vietnã, é absurdamente alto. Eles estão investindo muito em capital humano. Então, é isso que está fazendo a Ásia, até a Ásia emergente, que antes era um país muito pobre, emergir muito rapidamente. Tá? Não sei se eu respondi completamente. Sim. Professor, mas, uma coisa interessante que a gente tem conversado muito com os alunos do Mackenzie, com o pessoal do centro, e eles dizem que essa crise causada pelo Covid era uma crise exógena, diferente da crise subprime. Ela tem uma causa externa à economia, digamos assim. Sim. Eu sei que exige um certo nível de futurologia, né, para dizer o que vai acontecer. Mas, na sua percepção, seguindo o exemplo dos países asiáticos, como o senhor mencionou, Vietnã, Singapura, até a Oceania, parece que a Nova Zelândia conseguiu responder muito bem também a questão da pandemia, e retirando essa questão exógena
o senhor acredita em controlando, em a vacina russa fazendo efeito, a vacina de Oxford, enfim, em tendo um apontamento por uma estabilização, o senhor acredita que a tendência de recuperação ela vai ser paulatina, com uma certa desconfiança, ou vai ser mais rápida? Porque eu tenho visto pessoas apontando para os dois lados, né? Olha, você tem o pior setor mesmo, eu acredito que seja o turismo, tá? Que vai ser aquela atividade que depende mais do contato humano, de você. Então, o setor de serviços em geral é muito vulnerável nesse sentido. Ele vai retomar de forma mais devagar e vai pegar, digamos assim, tração mesmo depois da vacina. Então, esse setor, eu acho que ele vai ser o retardatário do processo. Você tem comércio eletrônico, se você for analisar aqui no Brasil mesmo, a Magazine Luiza teve um comportamento nas ações muito parecido com uma Big Tech. Ela continua crescendo, apesar de estar sendo bastante, o valor dela está bastante alto, mas dado o desempenho dela no comércio eletrônico aqui no Brasil, ela continuou avançando bem. Então, que as empresas conseguirem fazer negócios de uma forma cada vez menos pessoal, mais no mundo virtual, vai sair melhor do que as empresas que precisam de um contato mais humano. Então, toda essa parte de turismo, recreação, restaurante, essa vai demorar um pouco mais para sair do buraco. Tá certo, professor, obrigado. Professor André, já encaminhando aqui a gente quase para o fim, tem um caso que a gente trata muito. Eu venho do direito, sou advogado e entrei no mestrado de economia, né, para complementar a minha formação. Mas, mesmo no mestrado, tem uma coisa que nós estudamos, um case bem curioso, que é o da Amazon, né? Que é uma empresa que tem crescido, as ações dela têm um certo valor razoável na Bolsa de Valores, só que muitas vezes é uma empresa que tem prejuízo, né? E aí você vê outras fintechs, o professor comentou, por exemplo, de empresas de tecnologia como bancos, Nubank, Inter, que acumulam prejuízos. A minha pergunta ela vai no seguinte sentido: estando numa empresa que já apresentava assim prejuízo, né? Qual que é o comportamento dessa empresa agora durante essa crise, né, de Covid? Vai mudar alguma coisa? Como é que o senhor vê? Explicar para o público geral assim, como pode uma empresa dar prejuízo e ainda ter as ações em bolsa com o valor subindo? Eu acho que assim, não existe uma resposta à sua questão que seja única, né? Porque cada empresa, cada setor responde ou reage de maneira diferente aos eventos que acontecem. O Josimar falou agora há pouco, né? As empresas de tecnologia são um exemplo disso, né? Ao passo em que ações de empresas como companhias aéreas, como empresas de turismo despencaram, ações de empresas de tecnologia ou de comércio eletrônico dispararam, né? O que me parece, e aí a sua pergunta também vai no sentido de o que é que pode justificar, de repente, uma empresa que, embora no seu balanço patrimonial atual esteja demonstrando prejuízo, tenha ação em valorização, né? É a perspectiva de crescimento da empresa de médio e longo prazo. Uma empresa, ela vale a sua capacidade de gerar fluxos de caixa no futuro, trazidos a valor presente a uma determinada taxa de desconto. Então, embora hoje ela possa ter um prejuízo, se a perspectiva é de que esta empresa, no médio prazo e no longo prazo, consiga ser capaz de sustentar uma geração de caixa positiva e sustentar distribuição de resultados, isso explica, né, isso ajuda a explicar o porquê uma empresa que hoje tem prejuízo pode, né, ter uma ação em valorização. Ela é pela perspectiva de crescimento dessa empresa no médio e longo prazo. Voltamos aqui ao conceito de investir, né, e não de especular, né? Eu estou investindo, eu compro a ação de uma empresa com o objetivo de
aferir renda no médio e longo prazo. E eu só vou ter essa renda aferida se essa empresa proporcionar resultados ao longo do tempo, né? E nesse sentido também, eu acho que uma coisa que você comentou e que está também um pouco na fala do Josilmar, né, a questão da tecnologia. Né? O nosso webinar é sobre mercado financeiro. Né? Bom, e eu sou professor de mercado financeiro, então, claro, quando a gente fala de investimento, poupança, etc., é uma parte, né, uma parcela, um pedaço do mercado financeiro. Quando a gente fala da intermediação financeira e tudo mais, né, porque é uma coisa que tem ganhado espaço, vinha ganhando espaço, e isso se acelerou com a pandemia, são as empresas de tecnologia financeira, as fintechs. Né? A fintech, a empresa de tecnologia financeira, é um conceito relativamente recente, se a gente desconsiderar a fintech de meio de pagamento. Né? Porque, assim, você até alguns anos atrás, quando você precisava captar recurso, o que você tinha era o acesso ao crédito bancário, pensando na pessoa física, né? A buscar recurso no mercado bancário. Em alguns casos, a depender da sua profissão, da atividade que você desenvolvia, você podia ir também numa cooperativa de crédito, alguma coisa assim. Mas as possibilidades eram restritas. E aí hoje você já tem fintechs que fazem operações de crédito de pessoa para pessoa, né? E aí acho que a grande questão, e não que eu tenha a resposta a isso, aliás, eu procuro essa resposta, né? A grande indagação é como é que a indústria bancária tradicional vai reagir a isso? Porque, ok, enquanto é uma, duas, três, 15 fintechs surgindo, fazendo isso, um banco tradicional e grande vai lá e compra essa fintech e resolveu o seu problema. Mas a hora que isso começa a crescer de maneira substancial, como é que o banco vai atuar, né? Então acho que assim, e por que a pandemia, né, de alguma forma pode estar relacionado com isso? Porque a gente tem visto que em alguns momentos a forma como a indústria bancária tradicional, né, atua não é capaz de responder a algumas questões que surgem. Um exemplo disso é, por exemplo, né, e aí, ao invés de falar de crédito para a pessoa física, eu vou falar de crédito ao microempreendedor e à pequena empresa. Por conta da pandemia, o governo vai e libera recursos em linhas de crédito para, né, o pequeno empreendedor, para a pequena empresa. Quanto disso chegou lá na ponta para a empresa que estava precisando desse recurso? Por enquanto, uma parcela ínfima. E por quê? A culpa do banco? Não estou aqui, o objetivo não é encontrar culpados, mas tentar explicar um pouco o porquê disso. Porque quando a gente fala de recursos que vêm, né, de origem pública e etc., existe tradicionalmente uma série de regras que precisam ser atendidas. A empresa que quer buscar o recurso, ela precisa ter a sua certidão em dia, tal, tal, tal. Claro, porque o recurso é público. Só que num momento de crise como essa, a empresa não tem condições de pagar o imposto. Aí o governo, não, mas o governo foi lá e postergou o pagamento do imposto. Ok, só que até isso ficar vigente, a empresa já não tinha pago e já tinha, portanto, não tinha mais condições de ter a certidão negativa. Aí até ela conseguir a certidão positiva com efeitos de negativa, já se passou um bom tempo, né? Então, assim, uma questão nesse sentido, né, vai e também, né, vai de encontro ao crescimento das empresas de tecnologia financeiras, né? É algo que eu tenho, sobre o que eu tenho me debruçado um pouco mais recentemente, né? Tenho buscado estudar isso, né? É interessante como tem crescido o número de fintechs, né, no mercado brasileiro, tanto de meios de pagamento quanto de crédito, né? Fintechs de crédito. Claro, existe uma série de restrições quanto ao volume máximo que as fintechs podem emprestar e etc. Mas é o que eu disse, na medida em que isso começa a ganhar cada vez mais corpo e a quantidade de fintechs e o volume de operações começa a crescer, é interessante. Eu quero ver como é que os bancos, né, a indústria bancária tradicional vai reagir a isso, né? Se eles vão continuar comprando todo mundo, né?
Sim. Interessante essa colocação. Parece que é aquilo que eu digo, né? Não há resposta simples para questões complexas, né? Não há. Não tem como bater o martelo. E até entra a questão da regulação, né? Sim, Você é advogado, sabe disso. A lei é criada depois que algo acontece, né? Você não vai lá, vou criar uma lei para que, se isto acontecer... Não, não é assim que funciona a criação de leis, né? Não é assim que funciona a regulação. Primeiro surge a situação e depois se regula, né? Bom, e nesse sentido até tá aí, o Banco Central, inclusive, entre hoje e amanhã, está fazendo uma série de eventos e tudo mais sobre o PIX, né? Que sim. tem a ver com essa questão da fintech, da tecnologia bancária e tudo mais, e que vai ser implementado aqui no Brasil em novembro, né? Não, bacana. Obrigado, professor. Arrumando para o final aqui agora, eu vou começar já com algumas perguntas, né? Professora Fernanda, que está na lida com a questão dos investidores e tudo mais, eu vou fazer duas observações. Professora, para quem está assistindo agora, está nesse contexto de pandemia, está tentado a começar a pensar em conhecer mais sobre o mercado financeiro. Quais são os passos que essa pessoa tem que tomar? E aí a pergunta do nosso aluno aqui, o Reginaldo Freitas, que ele pergunta o seguinte: sabemos que as corretoras fazem propaganda para que o investidor entre e saia das operações de venda variável, já que elas ganham com taxas de corretagem. Isso também aconteceu muito nos Estados Unidos. Aí a pergunta dele é: como o investidor deve se proteger e cuidar de seus investimentos? Isso aqui é uma pergunta gigantesca, mas tentando ser o máximo resumido possível. Bom, o primeiro passo, né, enfim, é o seu dinheiro, né, então procure informação, procure conhecimento antes de entrar no mercado, em especial o mercado de renda variável, tá? Bolsa de valores ou fundos de investimentos em renda variável, ou mesmo investimentos fora do Brasil também, tá? Procure saber como isso funciona, né? O mercado de capitais é um mercado que a gente não tem controle sobre ele, né? Então, procure saber se não tem tanto tempo, procure ajuda, né, de pessoas que têm esse conhecimento, que trabalham com isso, né? É melhor, enfim, investir ou em conhecimento ou, né, numa assessoria, né, do que ter aí algumas surpresas, tá? Então, o conhecimento, a busca dessa informação, ela é bem importante. E sobre essa questão das corretoras, né, realmente é uma forma, assim, deles ganharem, então... mas não, o investidor, ele precisa da corretora para acessar a Bolsa de Valores, tá? Mas ele não é obrigado a fazer tudo que a corretora, enfim, indica ou manda ali nas suas, nos e-mails, nas informações que a corretora está passando, tá? Então, a corretora, ela só é ali um meio, né, entre o investidor e a bolsa, tá? Então, procure saber qual que é o objetivo. Se você é investidor mesmo, né, realmente, provavelmente você não vai gerar tanta corretagem assim para a corretora, né? Então, acho que o passo é, se tiver alguma dúvida também, procure fazer. Existe hoje vários questionários que chamam perfil de investidor, né? Eu mesmo tenho um questionário desse que eu fiz baseado na própria instrução da CVM, tá? Da Ambima também. Então, faz o questionário, vê qual que é. A gente tem que se conhecer, né? Então, se conheça, saiba quais são os seus objetivos, para então começar. Eu acredito que esse é um caminho para não ter tantas surpresas aí com o mercado. Tá certo, então, professora. Pergunta agora para o professor Josilmar. O Efraim Célio Ventura pergunta: as perdas exponenciais ocorreram porque o mercado brasileiro demorou para interpretar? Os grandes se safaram dessa, só os pequenos dançaram como eu, ou até os grandes foram pegos no contrapé? Você já comentou a respeito disso, mas dá mais uma explorada para responder para o Efraim aí. Não, Efraim, é o seguinte, a gente tem muita noção que a Bolsa de Valores, o mercado de capitais, em geral, é um lugar de pega-trouxa.
tá? Todo mundo pensa que o espertalhão vai lá tirar dinheiro do inocente que está entrando, do pequeno que está entrando agora. Não, não é bem assim. Muitos espertalhões grandões perderam muito dinheiro nessa pandemia, nessa queda da Bolsa. E então, se você perdeu, você está muito bem acompanhado. Tem muita gente que perdeu, muita gente boa que perdeu dinheiro junto com você. O que acontece é o seguinte, que muita gente se acha, a taxa de juros está lá embaixo, vamos colocar tudo em bolsa, ou investir numa empresa que você acha que vai dar certo. Uma das grandes lições de finanças é não concentrar toda a sua aplicação em uma empresa ou poucas empresas, diversificar e também diversificar o tipo de investimento. Todo mundo está falando que renda fixa agora está dando um retorno baixo, mas olha, toma cuidado. Aqui no Brasil, se você for buscar títulos do Tesouro Direto de mais longo prazo, a rentabilidade é bastante atraente. Que nem você pegar 2031, que você tem 10 anos aí, dá uma taxa nominal de quase 7% ao ano. Em 10 anos, garantir que está todo mundo prevendo que a taxa de juros vai ser baixa por muito tempo, é uma taxa de juros bastante atraente. Se você está, mas se a inflação subir, o governo dá um jeito. Você tem título indexado IPCA, que também dá taxa de juros reais de quase 4%, se for um prazo longo, para 2050. Lugar nenhum do mundo você vai ter essa garantia de ter uma rentabilidade real tão alta por tanto tempo. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, tem os títulos pré-fixados, também tem os títulos indexados à inflação, os TIPS. Está negativo. A taxa de juros que você comprando um título indexado à inflação lá, o prêmio está negativo. Você vai receber menos em termos reais. Aqui não, você vai receber quase 4% acima da inflação. Então, ainda a renda fixa, apesar de tudo, apesar de todo o discurso que se escuta, ainda é bastante atraente. Só que você tem que sair do curto prazo e ir mais para o longo prazo. E para o longo prazo não quer dizer que você vai ficar sem o dinheiro até 2031. O mercado é líquido, você pode vender ao longo do tempo. Então, vamos supor que quem está pequeno está na cadeira de poupança, quer fazer o primeiro passo no mercado de capitais? Primeira coisa, fuja da cadeia de poupança, abre uma conta numa corretora, pelo seu banco ou não, invista num Tesouro Selic, tá? Mas você pode falar, a poupança também é indexada a Selic. Mas só que você recebe só 70%, você tem tira 30% da Selic na cadeia de poupança, mas ela fica livre de imposto de renda. Tá bom, mas a maior alíquota de imposto de renda que você vai ter no Tesouro Selic é 22,5%. Se ficar até 6 meses. Se ficar mais que 6 meses, a alíquota de imposto de renda cai. Chega a partir de 2 anos, chega a 15%. Metade, você vai metade do que você perde, vamos dizer assim, dos 30% da poupança, se deixar mais que 2 anos. Só aí você já ganha estando no Tesouro Direto. Então, a poupança é para fugir. Agora, uma coisa interessante, nesse mundo maluco que a gente está vivendo, que a taxa de juros caiu tanto, que hoje FGTS está sendo uma boa aplicação. FGTS, que é TR mais 3%, 3% ao ano hoje é luxo. Para esse ano, por exemplo, você tem aí 50% acima do DI. Pô, é uma aplicação fantástica. Tá? Então, mas isso eu acho que não vai durar tanto tempo assim. Mas enquanto seu dinheiro estiver no FGTS, tá bom. Mas e bolsa, vai devagar. E procure investir em fundos que estejam mais diversificados. Talvez seja um momento de multimercado, que tem um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável. Tá? Esse é o caminho. E tente se curar desse trauma. Perdas vai acontecer, mas se você é aluno, com certeza você é jovem, você tem mais tempo para recuperar essas perdas. O problema é quando o velho, como eu, tem uma perda grande, aí fica difícil. Na medida que você vai avançando na idade, você tem que ficar mais conservador, investindo
em ativos de menor risco, tá certo? Bom, é isso aí. Não estou escutando, Alan. Obrigado, professor. Duas últimas perguntas, uma para o professor André e uma para a professora Fernanda, para a gente encerrar, para não passar muito do horário. Professor André, a pergunta aqui agora é do Rafael Rodrigues da Silva. Ele pergunta: uma crise de oferta devido ao encerramento de muitos negócios pode ocasionar hiperinflação e afetar diretamente os investimentos a longo prazo? Peraí, como é que é? Repete a pergunta, porque para mim não ficou claro se ela se refere... Vamos ver aqui. Uma crise de oferta devido ao encerramento de muitos negócios pode ocasionar hiperinflação? Hiperinflação? Não, eu acho que assim, economicamente falando, o que você teria é deflação, né? Você tem um desaquecimento da economia, e aí você tem a observação de uma queda generalizada de preços, né? E aí essa queda generalizada de preços acaba levando a uma situação de deflação. Hiperinflação é a situação oposta a isso, né? Economicamente, a gente conceitua a hiperinflação, se não me falha a memória, foi Philip Kagan que definiu o conceito de hiperinflação na década de 1980, é a situação em que a taxa de inflação supera, se não me falha a memória, 80% ao ano, alguma coisa assim, né? E o que a gente tem hoje é algo bastante distante disso, né? Se a gente pegar, eu estou aqui olhando no... eu saí da página do Banco Central, a taxa de inflação, né, hoje está em torno de 2,31%, né, abaixo até do centro do regime de metas de inflação. Né? Então, assim, abaixo do... se está 1,5%, né? 1,5% está certo. É 2,5% piso, tá? 2,5%, então está abaixo do piso. Né? Então, assim, acho que o que a gente pode esperar como decorrência disso é a situação oposta de hiperinflação, né? É a situação de deflação. E isso afeta, no longo prazo, os investimentos? Veja, afeta os investimentos não pela situação de deflação em si, né? Mas pelo desaquecimento do lado real da economia. Né? Se eu tenho uma expectativa, como eu disse há pouco, né? Se a empresa vale a sua capacidade de gerar resultados no médio prazo, no médio e longo prazo, fluxos de caixa no futuro, e a perspectiva econômica é negativa, eu entendo que essa empresa não tem condições de crescer. Né? Em não tendo condições de crescer, o seu valor tende a cair. Né? Então, de maneira indireta, isso pode afetar, né, os ativos da empresa, o valor de uma empresa. Certo, bacana. Professora Fernanda, obrigado, professor. Professora Fernanda, vamos tentar agora condensar duas perguntas aqui para encerrarmos. Primeira pergunta é do Caio Vasconcelos. Ele pergunta o seguinte: com a autorização da CVM, da CVM B3 sobre compra e venda de BDRs, poderemos ver maior liquidez? Acredita que seja positivo para o mercado como um todo? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta que foi feita bem lá no início é justamente sobre a B3. Né? O Newton Oliveira pergunta: não seria o caso de ter mais empresas na B3 para que se torne uma real opção para o investidor? Porque ele menciona aqui que a Bolsa de Nova York tem quase 3 mil contra 350 da B3. Então, essas duas perguntas, dos BDRs e do número de empresas na B3. Bom, tá me ouvindo? Tá, né? Em relação aos BDRs, para a pessoa física é positivo, tá? É uma forma aí da pessoa física ela ter acesso a muitas empresas, como bem citado aqui, empresas de tecnologia, as quais a gente não tem muito aqui no nosso país, né? E são grandes empresas, tá? Então, aí é uma forma de diversificação, tá? Então, para quem está com investimento em bolsa, não ficar exposto somente a empresas brasileiras, mas também a empresas fora do país e também em setores que nós não temos aqui, né? É também uma forma, claro, quanto mais
pessoas no mercado, quanto, enfim, maior essa compra e venda, mais liquidez, e isso é positivo, né? Como meu pai fala, né? Tem mercado, né? E se tem mercado, essa desvalorização, né, do ativo, ela pode ocorrer por outros motivos e não por causa de um risco de liquidez. Tá? Então, essa autorização aí da CVM, ela foi positiva. E a segunda pergunta é sobre, em comparação ao número de empresas aqui em relação à Bolsa Americana? Isso, ele pergunta se, para ser uma real opção para os investidores, a pergunta do Newton, se não teria que ter mais empresas ofertadas. A pergunta é exatamente essa. A B3 não precisaria de mais empresas para se tornar uma opção real para o investidor brasileiro pensar no longo prazo? A Bolsa de Nova York tem 3.000 contra 350 da B3. Antes de tudo, assim, o conceito de bolsa, tá? A bolsa ela é um ambiente organizado, tá? Onde compradores e vendedores de ativos se encontram, tá? Então, você não investe na bolsa, né? E realmente, a nossa bolsa, ela em comparação à bolsa americana, ela tem um número menor, inclusive a nossa negociação, só a título de curiosidade, nós temos aqui hoje em torno de 3 bi de dólares de negociação dia, 4 bi, enfim, e a Bolsa Americana, ela negocia 300 bi por dia, né? Então, só para a gente ter uma noção de grandeza, tá, de negociações aí da nossa Bolsa em relação à Bolsa Americana. Porém, Alan, eu vejo assim, com essa relação do número, como um aspecto econômico, para a gente ver a importância do mercado de capitais para o desenvolvimento econômico, para o crescimento econômico, porque o mercado de capitais é um meio pelo qual as empresas elas buscam recursos financeiros. Tá? Então, as empresas elas podem buscar recursos no banco, né, nas instituições financeiras, elas podem, mas muitas vezes elas têm um custo para isso, né? Ela tem que colocar ali algum bem, enfim, para buscar esse recurso. E quando ela busca o recurso no mercado de capitais, né, a interação entre investidor e empresa ela é direta, ela não tem um intermediador financeiro que é o banco. Então, o custo para a empresa também é menor. Então, assim, eu vejo que hoje é pouco, sim, em comparação aí ao tamanho do Brasil, o número de empresas é pequeno, e eu vejo, assim, que realmente, se a Bolsa de Valores, ela tomar, talvez, aí essa frente de desenvolver o mercado de capitais no Brasil, para que mais empresas, tá, estejam listadas, todo mundo ganha com isso, as empresas ganham com isso, e a população, os investidores e o Brasil como um todo. Muito obrigado, professor. Eu acho que foi bem respondida a pergunta. Queria agora, já encaminhando para o final, deixar que o professor André, o professor Josilmar, a professora Fernanda dessem uma última palavra a respeito do mercado, da crise de Covid, recomendações, canja de galinha e conservadorismo não faz mal a ninguém. Queria que vocês finalizassem para a gente encerrar aí, começando pelo professor Josilmar. Bom, para a maioria, eu acho que da nossa audiência aqui é formada por alunos, né? Então, são pessoas que estão entrando no mercado de capitais. Então, minha sugestão é, primeiro, estudem, entendam como o funcionamento do mercado financeiro, mercado de capitais, as empresas, como elas captam recursos, o que elas fazem, entendam cada vez mais disso. Também uma outra coisa importante é que aqui no Brasil nós temos uma influência muito forte do setor do governo. Tá? A política influencia muito o andamento da economia, da Bolsa de Valores, dos títulos de renda fixa. Tá? Então, se atentem às notícias, nosso contexto, o que está acontecendo, porque, ao contrário do que a gente pode entender como especulador, a gente tem que especular um pouco qual que é a trajetória que a sociedade está trilhando, que o país está trilhando, que o governo está trilhando, quais são as forças, por exemplo, qual a tendência? O discurso é mas será que a intenção é aquela? Então, você tem que também ter cuidado que não acreditar tudo, ter uma visão crítica
do que você recebe para poder fazer uma boa análise e tomar a melhor decisão de investimento. E também assumir coisas que você não sabe. Uma das coisas que mais prejudica o investidor é o excesso de confiança. Eu sei que essa empresa aqui vai disparar. Você pode ter uma enorme decepção. Vai com calma, tá certo? Esse é o conselho. Bacana. Professor André? Bom, eu acho que assim, complementando o que o Josimar falou e também pegando um pouco de carona no que a Fernanda disse, né, é informar-se, né? O fundamental é reduzir a assimetria de informação, né? Lembrando, ser avesso a risco não significa não aceitar risco, mas apresentar uma relação positiva entre risco e retorno, né? Uma situação de crise faz com que sejamos avessos a risco, né? E não significa, então, não aceito mais correr risco. Não, eu aceito correr risco, desde que eu seja devidamente remunerado por isto, né? E assumir um bom risco significa avaliar bem o risco, né? Então, tomar uma boa decisão em relação ao risco a que se está disposto a correr é fundamental. Para isso, como a Fernanda disse, é fundamental você se conhecer, saber o que é que você, né, pretende com aquele recurso, saber qual é o seu horizonte temporal, qual é o seu grau de aversão a risco, né? Pessoal de mais idade, como eu também, vou pegar aqui carona no que o Josimar falou, né? Tendem a ser mais avessos a risco, né? Eu não tenho muito tempo para recuperar se eu perder alguma coisa, né? Mas é isso, né? Então é fundamental você se conhecer, saber onde você está, qual é o seu objetivo, né? E a partir daí, então, definir qual é a estratégia mais acertada para obter a melhor relação possível entre risco e retorno, né? Então, vá atrás de informações, tanto informações teóricas para saber como tomar as melhores decisões, né? Quais são os indicadores, quais são os índices de mercado, quais são as teorias, quais são as ferramentas e assim por diante. E tão importante quanto, conheça a empresa da qual você está comprando o ativo. Isso é fundamental, né? Para quem não quiser especular, quiser investir. Se quiser especular, também é importante conhecer, né? Para que consiga ganhar no curto prazo. De qualquer forma, o importante é informar-se. Bacana. Obrigado, professor. Passando agora para o finalmente, professora Fernanda. Além dessa última palavra, eu queria que você deixasse o contato do seu projeto, para o pessoal aqui que está aqui na sala já também poder acompanhar. Legal. Bom, de tudo que foi falado, para quem está entrando agora na renda variável, em especial na Bolsa de Valores, uma dica: comece com, eu brinco assim, com a mão pequena, né? Com um dinheiro ali que vai corresponder a 1% a 5% do seu capital. Porque se você perder, você não vai entrar em pânico. Então, comece com a mão pequena, vai especular, principalmente se for especular mercado de derivativos, tá? Enfim, opções, mercado futuro. Começa pequeno, coloca ali 1%, tá? Para você sentir o que é o mercado. Eu sempre falo isso para as pessoas, assim, para você entender quando que você, às vezes, não tem esse controle, né? E eu acho que perder aquilo, então você já coloca ali, bom, esse é um dinheiro, é meu risco e eu posso perder, tá? E, claro, né, ter os seus objetivos, né, bem claros aí, de curto, médio e longo prazo. Bom, então, por fim, agradecer, e eu deixo aqui, então, os contatos. Eu tenho o site que é o economiaparainvestidores.com.br, tenho um canal no Telegram também, que eu posto ali, sempre que sai algum dado divulgado aí, enfim, BGE, Banco Central, eu posto lá e faço também, enfim, dou a minha opinião como economista, né? E as minhas redes, que é o Twitter e o Instagram, também, que é o Fernanda Mansano. Tá ok, então. Obrigado, professora Fernanda, professor Josimar, professor André. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado também a todo mundo que participou, que perguntou e que acompanhou o webinar até aqui. Lembrando que, para quem quer o certificado, só preencher o formulário que está no chat. Obrigado e boa noite.
Valeu, boa noite. Obrigado. Tchau, obrigado, boa noite. Tchau. Vai.